Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano e você está aqui no canal Teologia Puritana. Este vídeo faz parte de um grupo que nós temos do WhatsApp, um grupo chamado Mande Sua Pergunta. Nesse grupo, as pessoas que têm dúvida, questionamento ou dúvida a respeito das Escrituras ou da fé judaico-cristã, nós buscamos responder sempre aos domingos, a partir deste horário das 7 às 8 horas da manhã. No grupo, nós selecionamos algumas perguntas que sejam de grande relevância para o nosso estudo. São respostas simples, rápidas e objetivas para perguntas até mesmo complicadas e complexas de serem respondidas. Então, nós buscamos neste vídeo não só responder, mas fortalecer a fé judaico-cristã. Nós selecionamos apenas duas perguntas. A primeira pergunta seria: é verdade que vai existir um arrebatamento secreto? Existe muita polêmica, muito debate, muitos argumentos a favor e contra, certo? Mas tudo vai depender da sua epistemologia ou das suas pré-noções. Desde já, um estudo a respeito do arrebatamento, nós temos no nosso canal vídeos sobre escatologia bíblica. Então lá temos mais conteúdos específicos e detalhados a respeito do tema arrebatamento. Em especial, arrebatamento secreto tem sido discutido no meio evangélico, mas alguns acreditam e outros não. Por falta de conhecimento ou por algum tipo de preconceito ou discriminação a respeito desta cosmovisão. Bem, a disciplina que vai estudar e que tenta responder perguntas que se tem sobre os eventos finais, os últimos acontecimentos, é a escatologia. Então, a escatologia são duas palavras que se dividem em escato e logia. É o estudo das últimas coisas ou dos acontecimentos finais. Então, a escatologia pode ser pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. Então, se você é pré-milenista, ou pós-milenista, ou amilenista, com certeza qualquer pergunta a respeito dos eventos finais será diferente do que eu posso lhe dar. Por exemplo, eu sou pré-milenista, por ser uma concepção, um ensinamento, uma doutrina muito mais próximo dos textos bíblicos do que a visão amilenista ou pós-milenista. Quero agradecer ao nosso irmão, seguidor e profeta Diego Orange. Eu saúdo a você aí na paz, um ótimo dia, e eu agradeço a sua atenção. Nós estamos aí trabalhando nessa nova mecânica para criar novos vídeos onde as pessoas podem participar entre si e dar as suas opiniões, né? E com até uma comunicação mais saudável, mais próxima das escrituras e daqueles que nos seguem no canal. Enfim, então, não só isso, essas visões vão te dar algumas noções e outras respostas também diferentes do que eu posso lhe dar. E temos os dispensacionalistas, que são os pré-tribulacionistas. Ensina que Jesus pode voltar a qualquer momento. Essa é uma doutrina conhecida como a doutrina da iminência. E com isso em mente, podemos ensinar que Jesus volta em duas formas distintas ou em duas fases. Ou seja, o método histórico gramatical que fundamenta o pré-milenismo, certo? Ele tem dentro da sua argumentação doutrinas como o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, que vai fazer uma distinção entre a volta de Cristo em primeira fase e segunda fase. E com isso em mente, nós vamos poder agora responder a pergunta: é verdade que vai existir um arrebatamento secreto? Alguns que são contrários a esse ensinamento usam alguns textos de forma errada. Outros, por até mesmo acreditar no ensinamento, expõem de maneira equivocada. E temos os que estudam e pesquisam a sério esse tema, que tem uma base lógica e racional para se acreditar
nesse ponto de vista. Então, essa primeira fase é quando o arrebatamento acontece. E existem vários textos bíblicos sobre o arrebatamento da igreja. Será secreto. Por que será secreto? Porque no arrebatamento, Cristo vem buscar apenas a igreja. E será secreto no sentido de que nem a igreja, nem os anjos sabem o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. No momento do arrebatamento, ninguém sabe. Então será uma coisa secreta para nós, né? Não para o Eterno. O Eterno sabe o dia e a hora. Mas para nós que estamos esperando o retorno do Messias, será assim secreto com este sentido. Você pode ver em Mateus capítulo 24, verso 35 ao 37. O arrebatamento deve ser repentino e é repentino. Ou seja, Jesus volta especificamente para os seus santos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 24, verso 38 ao verso 44. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao versículo número 18. E Hebreus capítulo 9, verso 28. Então, entenda assim. O arrebatamento é secreto para a igreja, porque a igreja não sabe o dia e a hora. Então, vai ser uma coisa repentina, iminente. Então, essa é a doutrina do arrebatamento secreto. A segunda fase ocorre depois de 7 anos. A igreja é arrebatada, certo? A igreja é arrebatada, e depois de 7 anos da grande tribulação, que vai ser dividida em 3 fases. Nesses 7 anos, existem 3 anos e meio de uma falsa paz, certo? Onde as pessoas vão estar totalmente entregues ao reino do Cristo. Depois disso, mais 3 anos e meio de uma guerra sem tamanho, nem o próprio Hollywood vai poder imaginar o quão terrível será esse período da grande tribulação. Então, nesse período de 7 anos, acontece a vinda visível, pública e triunfante do Messias. Ou seja, na primeira vinda, ele vem apenas para a igreja, e depois de 7 anos, ele vem visível, triunfante, poderoso com sua igreja, para estabelecer o reino físico davídico nas terras de Jerusalém. Falta algumas profecias físicas acontecerem, e isso vai se dar nessa segunda fase, que é a segunda vinda, que é dividida em 2 formas, certo? Porque assim, temos a primeira vinda, que ele veio como cordeiro se sacrificar, e temos a segunda vinda. E essa segunda vinda ela é dividida em 2 fases. A primeira fase, em resumo, para a igreja. E na segunda fase dessa segunda vinda, ele vem com todo o seu poder e autoridade e soberania sobre tudo e sobre todos, certo? Então, essa é a cosmovisão do sistema dispensacionalista de interpretar as escrituras. É o entendimento futurista de várias profecias bíblicas. Essa é a posição que encontra mais fundamentação bíblica do que a visão pré-tribulacionista ou a visão pós-milenista ou a visão amilenista. Bem, no grupo Mande Sua Pergunta, foi perguntado também o seguinte: os animais têm alma? Bem, nós sabemos que tanto no hebraico quanto no grego, nos idiomas originais da Bíblia, a palavra alma tem uma carga semântica muito abrangente. As seitas, em geral, elas pegam a palavra alma ou espírito e aplicam para pessoas, né? É como se fosse uma carga energética. Mas ela não se tem esse sentido. Em outros vídeos, nós damos alguns significados sobre a palavra alma. Então, para responder essa pergunta, se os animais têm alma, primeiro nós precisamos definir o que é, no original, a palavra alma. Na Bíblia, a palavra alma ou espírito é visto como a parte imaterial do ser humano, certo? Em tese, é isso. Segundo ponto, os animais em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 25, não existe neles a expressão a nossa imagem e semelhança.
Já na criação do ser humano, encontramos a expressão em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 3, versículo 22. A expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, na criação deste universo físico, químico e biológico, quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez com que eles fossem a sua imagem e semelhança. Então, imagem e semelhança indica atributos comunicáveis divinos, ou seja, esses atributos comunicáveis divinos são a cultura, a sabedoria, a justiça, a verdade, o conhecimento, a ideia de socialidade e assim por diante, diferentemente dos animais. Os animais, por não serem colocado neles a expressão minha imagem e semelhança, não tem qualquer forma de cultura, sabedoria, inteligência, racionalidade idêntica aos seres humanos. Isso tudo é para a gente poder entender e conseguir explicar a pergunta: os animais têm alma? Bem, o terceiro ponto importante a ser entendido então os animais não têm alma no mesmo sentido humano. Ambos na criação, homem e animais possuem alma, mas são distintas e diferentes em níveis diferentes. Ou seja, uma parte imaterial e imortal. Apenas o homem tem uma alma imaterial, imortal e que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E os animais, nenhum deles tem esses três aspectos. Para alguns pesquisadores, os animais têm instintos programados. Então, essa alma dos animais deve ser entendido como uma alma programada. Então, Deus cria um animal específico X e neles coloca apenas as noções pelo qual ele vai se comportar diante do seu ambiente, no qual vai ser inserido. E essa programação é os instintos. Então, o instinto é o fôlego da vida do animal, e essa é a programação instintiva, faz com que o boi, o jumento e outros animais possam conhecer o seu superior, que é o homem. O homem foi dado a ele também o objetivo de dominar toda a criação. Isso faz com que os animais sejam submissos aos seres humanos da maneira mais positiva que nós podemos entender. Quarto ponto. Alguns, lamentavelmente, vão usar Eclesiastes capítulo 3, versículo 16 ao versículo 22, para ensinar que os animais têm alma semelhante à dos seres humanos. Bem, isso é um texto fora do contexto. Portanto, quando o escritor, no caso do Eclesiastes capítulo 3, versículo 16 ao versículo 22, usa alma para animais, que eles são fôlegos de vida, e não está falando que a alma tem a possibilidade de ser imagem e semelhança e o livre-arbítrio do ser humano e receberem atributos comunicáveis de Deus. Mas o autor de Eclesiastes está dizendo que os animais e os homens têm aquilo que é comum neles, é o que? A morte do corpo. De homens e animais são nesse sentido de semelhança, que quando eles morrem, eles voltam para o pó, pois eles são feitos do pó da terra e são carne, né, em certo sentido. Então, o autor está utilizando aqui na passagem a ideia de que a alma que eles têm é o do fôlego que lhes garante a sobrevivência, e não faz nenhuma conexão com a alma, né, original, qual nós fomos criados. Então, os animais têm alma, mas não no mesmo sentido dos seres humanos, pois só os seres humanos possuem a capacidade de criar cultura, tecnologia, de comunicação, de ter outros idiomas e assim por diante, a capacidade de aprendizado, né? Então, a alma aqui é entendida como um instinto, e o instinto ele pode ser programado, até porque em eventos como nos circos, temos animais que eles têm um comportamento adestrado, né? É um comportamento programado. Você controla aquele animal através dos instintos, que apenas é o que faz eles existirem.
Então essas foram as perguntas do grupo. Manda sua pergunta. Se você tiver uma pergunta, é só você entrar no nosso link, eu vou deixar na descrição do vídeo, no canal Teologia Puritana. Aí você entra nesse link, manda sua pergunta, manda sua pergunta e você pode conversar a respeito de qualquer tema. E nós escolhemos o tema e no domingo nós apresentamos a resposta para as questões das pessoas que estão no grupo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe uma sugestão, uma dúvida, uma pergunta, e que em breve nós vamos tentar responder assim que possível. Forte abraço e até o próximo vídeo.